O livro do profeta Miqueias. Miqueias viveu em uma pequena cidade chamada Moresete, no reino de Judá no sul, mais ou menos ao mesmo tempo que Isaías. Os reinos do norte e do sul tinham se dividido há bastante tempo e ambos haviam violado a sua aliança com o Deus de Israel. Por isso, Miqueias avisou que Deus iria trazer o grande e malvado império da Assíria para exilar o reino do norte e dizimar Jerusalém. Ele também avisou que depois deles, a Babilônia iria trazer uma destruição maior ainda. Da mesma forma que os outros profetas, Miqueias falou da parte de Deus para acusar Israel. Ou como ele mesmo diz no capítulo 3, quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça, para declarar a Jacó sua transgressão e a Israel o seu pecado. A maior parte desse livro explora as acusações de Miqueias e os avisos do julgamento de Deus sobre Israel. Mas Miqueias também tem uma mensagem de esperança, que se opõe a esses avisos sobre a restauração de Deus no outro lado do seu julgamento. E se você analisar o livro de perto, vai perceber como isso funciona. As duas primeiras seções desenvolvem as acusações e avisos de Miqueias contra Israel e seus líderes. A primeira abre com uma descrição poética de Deus aparecendo para Israel, como ele fez no Monte Sinai. Há fogo, fumaça, tremores de terra, só que dessa vez ele não veio para fazer uma aliança, ele veio para trazer seu julgamento sobre Israel pelos 500 anos de rebelião. E Miqueias vai adiante e cita os nomes das cidades de Israel que são culpadas por toda essa rebelião. Deus está vindo para elas. Mas por que exatamente? Aqui, Miqueias compra uma briga com os líderes de Israel. Ele diz que eles se tornaram ricos através de roubo e cobiça, e faz uma alusão à história de Acabe, que roubou a vinha da família de Nabote em 1 Reis, capítulo 21. Mas isso também acontece porque os profetas de Israel são corruptos. Eles estão bem felizes oferecendo a proteção de Deus a qualquer um que possa pagar por isso. Chega, diz Miqueias. Deus retirou sua proteção de Israel. Na segunda sessão de acusações, Miqueias descreve ainda mais como os líderes e profetas de Israel, juntos, cometeram graves injustiças. Eles lideraram a terra com suborno, foram injustos ao favorecer os mais ricos, e os pobres foram privados das suas terras, da sua segurança e da sua esperança. E tudo isso é uma violação às leis da Torá, que dizem que é ilegal vender terras pertencentes às famílias, mesmo que elas sejam pobres. E aqui, nós descobrimos que o julgamento de Deus vai vir na forma de uma nação opressiva, que vai exilar o reino do norte e reduzir Jerusalém e o seu templo a ruínas. Esses avisos são muito duros, mas eles não são a palavra final. Cada uma dessas sessões de aviso é concluída por uma surpreendente promessa de esperança. O primeiro poema diz que Deus é como um pastor que vai resgatar e reunir o seu rebanho, o remanescente do seu povo. Ele vai trazer todos de volta ao bom pasto e vai se tornar seu rei mais uma vez. A segunda sessão de avisos pega a imagem do Templo de Jerusalém em ruínas e Miqueias diz que isso não vai ser permanente. Um dia, Deus vai exaltar o seu templo, enchê-lo com a sua presença e trazer o remanescente do seu povo de volta à cidade. O propósito de Deus é fazer de Israel o ponto de encontro entre o céu e a terra. Ele quer que todos os povos venham a Jerusalém, onde Deus vai se tornar o rei de todas as nações, trazendo paz à terra. Esses dois poemas de conclusão são muito significativos. E a próxima sessão do livro, na verdade, os desenvolve com mais profundidade em uma linda série de poemas que falam sobre a futura esperança de Israel e das nações. Depois do ataque da Assíria, Israel vai ser conquistado e exilado pela Babilônia. E a partir daí, Deus vai restaurar seu povo e os trazer de volta à sua terra. E aqui, nessa nova Jerusalém, virá o rei messiânico da linhagem de Davi. Ele vai nascer em Belém e governar em Jerusalém sobre o povo restaurado de Deus. Nesse reino messiânico de Deus, o remanescente fiel de Israel finalmente vai se tornar uma bênção para as nações. E, ao mesmo tempo, Deus vai trazer sua justiça final e remover a maldade do seu mundo. A última sessão retorna a esse padrão de aviso, seguido por esperança, que nós vimos nas primeiras partes do livro. Miqueias expõe novamente as práticas econômicas injustas dos líderes de Israel e como elas destroem a terra e o povo. E é aqui que Miqueias traz suas famosas palavras que sintetizam o que significa para Israel seguir a Deus. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Isso é exatamente o que Israel não está fazendo, e por isso eles chegam à ruína. Contudo, o livro termina com outra poderosa nota de esperança. Israel é personificado em um indivíduo que está sentado sozinho, envergonhado e derrotado.
É uma imagem clara da destruição e do exílio de Israel. E esse indivíduo olha para a misericórdia de Deus e implora que ele o ouça e perdoe. Mas por quê? Por que Deus deveria ouvir e perdoar esse povo rebelde e sem fé? E o poema oferece 2 razões. Primeiro, por causa do caráter de Deus. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Ele sabe que a misericórdia de Deus é mais poderosa que a sua ira ou seu julgamento. E a segunda razão são as promessas de Deus. Mostrarás fidelidade a Jacó e bondade a Abraão, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. Essas são as últimas palavras do livro, uma alusão às promessas de aliança feitas a Abraão e sua família por todo o livro de Gênesis, de que todas as nações encontrariam bênção através da família de Abraão. Mas para se tornar uma bênção entre as nações, Israel precisa antes ser fiel ao seu Deus. E isso explica esse vai e vem entre julgamento e esperança no livro de Miqueias. Se Deus vai abençoar as nações através de Israel, ele precisa confrontar e julgar a maldade no seu povo. Mas seu julgamento é o que nos leva à esperança, porque o amor e a promessa de aliança de Deus são mais poderosos do que a maldade humana. E o seu propósito final não é destruir, mas salvar e redimir. Ou, como as linhas de conclusão do livro colocam, tu, que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E é isso que trata o livro de Miqueias.